Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, saudações fraternas. Como é bom podermos estar juntos mais uma vez, novamente, para buscarmos forças no nosso Senhor e na sua palavra, não é? Pedirmos a Ele que nos fortaleça em tempos tão difíceis, em tempos tão incertos, humanamente falando, como esses que estamos vivendo. E é por isso, irmãos, que eu gostaria que nós cantássemos logo agora, no início de mais uma devocional, o hino 299 dos nossos hinários, que o título é Renovação e que nos diz: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, renova o seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vamos rogar a Deus, fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, então. Livro de Jó, no primeiro capítulo do livro de Jó. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 e depois do verso 13 ao 22. Livro de Jó, capítulo 1, verso 1 ao 5 e depois a partir do verso 13. Eu vou ler, peço que você acompanhe com muita atenção. O texto sagrado nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Agora, irmãos, a partir do versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, no nosso estudo anterior, ainda já falando, melhor dizendo, da família de Jó, nós analisamos a questão do exemplo paterno. A Bíblia fala que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus, alguém que se desviava do mal. E isso foi repassado aos seus filhos. Começamos até a abordar também a boa convivência que havia entre ele, sua esposa e os seus filhos, né? Pais e filhos tendo uma abençoada e alegre convivência. E terminamos falando, irmãos, de um texto que fala do coração dos pais convertido aos seus filhos e o coração dos filhos convertido aos seus pais. Era isso que demonstra aqui o texto, que tinha se estabelecido na família de Jó. O coração dos pais voltado para os seus filhos e igualmente o coração dos filhos aos seus pais. Mas hoje eu gostaria, irmãos, de ampliar as considerações sobre essa família, a família de Jó, ainda falando da boa convivência, mas abordando mais de perto a boa convivência entre os irmãos ali. Porque o texto informa que os filhos de Jó estavam sempre juntos, estavam sempre indo à casa uns dos outros, faziam festas, banquetes, o que aponta então para a alegria no seio da família, não é? Isso está no versículo 4, e isso, irmãos, é algo que merece nossa ponderação. Atualmente é grande o número de irmãos de sangue que não possuem nenhum laço fraterno, que não possuem essa agradável convivência, que sequer vão à casa uns dos outros. Infelizmente, irmãos, a inimizade, ou então a frieza, parece que penetrou em muitas famílias, causando esse desgaste, causando esta separação. E o cúmulo disso, irmãos, é que em determinados lares, os maiores inimigos são os de dentro, os da própria casa. Podemos falar aqui de muitos fatores que corroboram para isso, né? Mas eu creio que 2 fatores precisamos mencionar aqui, fatores que são essenciais para a boa convivência no seio familiar. Primeiramente, a questão do perdão. Qualquer amigo que nós tenhamos, qualquer parente nosso, irmãos de sangue, um dia certamente poderão ou poderá nos decepcionar. E nós precisamos entender aí a necessidade sempre presente do perdão. Você se lembra de José do Egito, não é? Que mesmo sendo traído pelos irmãos, mesmo sendo desprezado por eles, José concedeu a eles o perdão, restaurando ali a boa convivência com os seus irmãos. Ele disse aquelas palavras, né, que sempre é importante lembrarmos, quando ele se dá a conhecer aos irmãos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para que, como vedes, houvesse conservação da vida. Venham, eu vos sustentarei a vós, outros e a vossos filhos. O perdão, irmãos, o perdão que não é algo só bonito na teoria, não é? Mas o perdão que deve ser praticado por nós. Nós falamos sempre do perdão quando oramos o Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso tem que acontecer dentro da família.
O perdão é uma das evidências mais fortes da existência de amor e é uma das evidências mais fortes da nossa relação com Cristo, da nossa fé cristã. No livro Relacionamentos, escrito por Les Parrot e Leslie Parrot, os dois, nós lemos ali: é preciso saber relevar o deslize de um amigo e perdoar uma mágoa causada pela amizade. Amigos mais antigos são os que mais nos perdoam. A essência da verdadeira amizade é saber relevar, é saber perdoar. Irmãos, o perdão é algo divino. Somos fruto e temos sido fruto do perdão de Deus através de Cristo todos os dias da nossa vida. Precisamos abrir cada vez mais espaço para o perdão dentro das nossas casas. Mas nós podemos citar aqui um outro fator que eu julgo, irmãos, seja essencial para a boa convivência entre os irmãos de sangue. É o respeito pelas diferenças, respeitarmos as diferenças. Na verdade, não apenas entre os irmãos de sangue, mas dentro da família como um todo. Para que uma boa convivência seja real, é necessário que as diferenças sejam reconhecidas, sejam até fruto de louvor a Deus e sejam respeitadas. Pais e filhos precisam perceber que não existe ninguém igual. Todos nós somos diferentes e cada um deve ser tratado de um modo especial. Isso aqui não é um passaporte, não é desculpa nem licença para darmos vazão ao que está errado em nós, a manias erradas que temos, não é? Ao nosso jeitão errado de nos portarmos. Não, isso aqui, eu estou falando de outra coisa. Estou falando aqui das diferenças naturais. Você que tem mais de um filho consegue ver grandes diferenças, nenhum deles é igual ao outro. Nós podemos até lembrar aqui de dois irmãos citados no Novo Testamento, Pedro e André. A Bíblia fala que eles eram irmãos de sangue e eles tinham personalidades quase que opostas, personalidades bem diferentes. Pedro sempre procurava superar a si mesmo diante dos desafios, né? Era aquele que tomava a frente, aquele de iniciativa. André, de forma diferente, é aquele que sempre que aparece citado na Bíblia, aparece colaborando com informações precisas, mesmo que seja em situações extremas. Isso está registrado em Mateus capítulo 14 e em João capítulo 6. Cada um sendo ele mesmo, particularmente, não é? Cada um aprendeu a lidar com as realidades do seu tempo a seu modo, e cada um sendo usado por Deus também, como Deus, como aprouve ao nosso Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser respeitados, mas além disso, nós precisamos respeitar as diferenças, fruto da obra criadora de Deus. No mesmo livro mencionado anteriormente está a seguinte citação, que comprova diferenças que existem entre todos os componentes da família, entre todos os membros da família. É dito ali no livro: pesquisas de cientistas têm mostrado que há diferenças biológicas entre os sexos. O cérebro dos homens e mulheres não é apenas diferente, mas também é usado de maneira diferente. E aí ele vai falar sobre as diferenças do cérebro masculino e feminino. As mulheres possuem conexões mais longas e, portanto, a comunicação entre o hemisfério esquerdo e o direito é maior. Isso fica evidente pelo maior desenvolvimento das habilidades linguísticas e da percepção intuitiva entre as mulheres. Os homens, por sua vez, possuem maior separação entre os hemisférios cerebrais. Isso favorece o raciocínio abstrato e a noção de espaço e a noção visual do homem. Com base nisso, o poeta e escritor Robert Bly disse que o cérebro das mulheres tem uma grande rodovia de conexões. E com os homens é diferente. Ele até brinca dizendo que nos homens é uma pequena estradinha do interior, se referindo a essas conexões. Vejam, irmãos, as diferenças. Precisamos reconhecê-las, precisamos respeitá-las e precisamos, irmãos, usar isso como fruto de louvor a Deus. Já pensou se fôssemos todos iguaizinhos? Que chato seria, que tédio. Não é esse o plano do Senhor.
Ele nos inseriu em famílias com grandes diferenças. A própria igreja, que é a continuidade, né, das famílias, é onde desembocam as famílias, vamos dizer assim, a própria igreja tem as suas diferenças tão grandes, mas todos sendo um em Cristo. Isso tem que ser verdade dentro das nossas famílias. A boa convivência entre os irmãos era algo visível ali na família de Jó. Precisa ser algo visível dentro das nossas famílias. E nós, pais, precisamos zelar por isso. E vocês que são filhos e que ainda estão dentro da casa paterna, não é? Vocês precisam também lutar e valorizar isso. Mas eu gostaria também, irmãos, de dar andamento aqui e falando ainda da família de Jó, citar aqui o exercício da intercessão que ali havia. Um dos fatos mais marcantes dentro dessa família é que Jó chamava os seus filhos. Falei um pouco sobre isso no estudo anterior. Ele chamava os seus filhos, ele santificava os seus filhos, ele oferecia holocaustos, ofertas para cada um deles. E isso, diz o texto, de modo contínuo. Isso está aqui relatado no versículo 5. Jó mostra a preocupação com a vida espiritual dos seus filhos e demonstra o compromisso dele de cultuar a Deus com eles e mais, de sempre estar colocando os filhos diante de Deus em oração, intercedendo por eles. É lamentável, irmãos, e eu creio que não existe outra palavra, é lamentável que alguns pais pensam que os seus filhos serão crentes fiéis apenas aprendendo de Deus na igreja, não é? É preciso orar com os filhos, é preciso orar pelos filhos, interceder diariamente por eles, ensinar-lhes a viver na palavra de Deus dentro de casa. Assim eles vão sentir o amor de Deus, a necessidade de comunhão com Deus. O lar, irmãos, precisa ser uma extensão da igreja. As nossas casas, ou melhor, cada uma de nossas casas tem que ser uma igreja, ou pelo menos uma mini igreja, ou seja, um lugar de louvor e de intercessão. Porque é dentro de casa, especialmente através da prática do culto doméstico, que muitas vezes está extinto, né? Quase extinto da maioria das famílias, que o exercício da intercessão pode acontecer, pode fluir. A Bíblia afirma que os filhos são herança do Senhor, são o nosso galardão. Então, o maior investimento que se pode e que se deve fazer na vida dos filhos para preservar essa herança do Senhor é na área espiritual. Eu vejo na função pastoral muitas famílias, muitos pais preocupadíssimos com o estudo dos filhos. E isso é algo louvável, é lícito. Eu creio que agrada a Deus também, mas não vejo na mesma proporção essa mesma preocupação acontecer em relação à área espiritual. A área espiritual, a vida do seu filho diante do Senhor. Muitos pais estão preocupados em o que será, quem será o meu filho profissionalmente falando. E isso faz parte, eu repito, mas isso não é tudo. De modo algum. Isso, irmãos, está bem depois, vem bem depois da vida de relacionamento com Deus, do meu filho, do seu filho. Então, irmãos, nós precisamos valorizar o exercício da intercessão dentro das nossas casas e das nossas famílias. Isso é impressão do céu na vida dos nossos filhos. Além disso, irmãos, nós podemos citar tantas coisas aqui, né? Podemos falar também que a família de Jó é exemplo para as nossas famílias, porque ele estabeleceu uma escala de valores, colocando a sua família como prioridade. O texto cita que ele era um homem muito rico, e ele tinha muitas coisas para administrar ali, seus rebanhos, né? As suas posses, vários servos e servas, funcionários, empregados dele, mas de forma muito clara o texto fala que a família era a prioridade, ou melhor, Deixa eu colocar melhor as minhas palavras. Deus era a prioridade dele e, portanto, logo abaixo da pessoa de Deus vinha a sua família. É como diz aquele ditado, irmãos, nenhum sucesso na vida ou na vida profissional compensa o fracasso
no lar. E mais uma coisa que eu gostaria aqui de citar, irmãos, já para encerrar a minha palavra, é que nós vemos a prática da fé aqui na família de Jó, não é? No mesmo dia ele recebe más notícias. E notícias atemorizantes, né? Ele recebe 3 ou 4 notícias que tiraram ele do prumo, que fizeram com que ele mudasse de cor, com que ele perdesse as forças. A notícia de que os bens dele tinham sido levados, a notícia de que os filhos dele haviam morrido, tudo isso no mesmo dia. E qual foi a reação deste homem de Deus, que era temente ao Senhor, reto, que se desviava do mal? O verso 21, ou melhor, o verso 20 fala que ele se levanta, rasga sua veste como um sinal de humilhação e de profunda tristeza, e ele se lança em terra, se prostra diante do Senhor e adora ao Senhor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. É alguém que praticava a fé em todas as circunstâncias, mesmo quando ele era alcançado pelas más notícias. A prática da fé. E ele adora e ele diz palavras também diante do Senhor que demonstram a sua adoração. Ele se prostra, adora a Deus e ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não pecou em tudo que disse. Através das suas palavras, ele não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Eu me preocupo, irmãos, com um tipo de fé muito em voga em nossos dias, que teima em tirar Deus das situações extremas da nossa vida. Há poucos dias eu li um relato numa postagem aí nas mídias sociais, falando que a pessoa ali citando que, se não me engano, era um pastor até, falando que ele não acreditava num Deus que permitia ou até enviava aquilo que é ruim e mal e que é desagradável para as nossas vidas. Para ele, esse era um Deus, não era um Deus de amor, mas era um Deus monstro. Essa foi a palavra que ele usou. Eu tenho para mim, irmãos, que essa visão não é a prática da fé aqui vista na vida de Jó. Não é a fé dos homens, dos personagens da Bíblia, que a Bíblia tão, de modo muito transparente, aqui registra. Não é a fé que Deus quer ver em mim e em você. Dentro das nossas famílias, nós precisamos ter essa prática de fé, que ainda que receba notícias desagradáveis, ainda que seja encontrado pelo inesperado, por coisas ruins aos nossos olhos, como foi o que aconteceu com Jó, consegue enxergar Deus no processo, consegue louvar a Deus no meio do furacão, não teima em tirar Deus do sofrimento, como Jó fez. Depois de receber essas notícias tão impactantes e negativas, o coração de Jó apertou, não tenho dúvida, mas ele diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi até acusado pela sua mulher, na sequência do texto aqui no capítulo 2 do seu livro, de conservar a sua integridade, a sua fé no meio daquele caos, né? Ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele não faz isso. Ele conserva a fé, ou melhor, à luz de toda a Escritura, nós podemos dizer, não é? Ele tem a fé conservada por Deus nesse momento. Irmão, irmã, nós precisamos praticar a fé, mesmo que seja nos momentos de dor, em dias de insegurança e incerteza, como nós estamos vivendo agora. Os nossos filhos têm ouvido sair da nossa boca palavras de revolta contra Deus, palavras ofensivas, quem sabe a outras pessoas, porque nós estamos estressados no meio desses dias tão incertos,
Cuidado com isso. Pratiquemos a fé. Deus me deu, Deus tomou, e que o nome dele seja bendito. Eu nu saí do ventre de minha mãe, disse Jó, e eu nu voltarei para lá. Bendito seja o Senhor. Irmãos, que a família de Jó nos inspire a viver mais perto de Deus, mais perto uns dos outros dentro de casa e mais para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, porque ela fala a verdade, ela é a verdade, em todas as épocas, em todos os tempos. E obrigado a Deus pelo exemplo dessa família, em particular a família de Jó. Obrigado a Deus pelo seu exemplo paterno, obrigado a Deus pelo exemplo de boa convivência ali, dele com os filhos. Obrigado a Deus porque vemos os irmãos de sangue convivendo alegremente, pacificamente. E te louvamos, ó Deus, sobretudo, porque mesmo no dia mau, nós vemos esse homem praticar a fé, conservar a integridade e a fé, e dizer com todas as letras que o Senhor era bendito, porque o Senhor tinha dado e o Senhor é quem estava tomando agora. Ó Deus, dá-nos esta fé, fortalece-nos, como nós cantamos no início, ó Deus, fortalece a tua igreja, fortalece as nossas famílias nesse caminho, o caminho da fé, para que nós, ó Deus, debaixo da tua graça, prossigamos, ó Deus, continuemos trilhando os nossos passos no caminho do Senhor, no caminho que agrada ao Senhor em todo o tempo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar com as nossas famílias e até o próximo estudo, se Deus quiser.